Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje Imparável, já voltamos, estamos por cá novamente para a gente continuar o nosso estudo. Bloco passado, a gente falou acerca dos pronomes pessoais. Você deve lembrar a sintaxe associada a estes pronomes pessoais. Isso é de fundamental importância para que você saiba aplicar os pronomes na sintaxe e na tal da colocação pronominal. Beleza? Tranquilo? Super de boa. É um conteúdo fácil, é um conteúdo simples. Não é nada, não é um bicho de sete cabeças, como algumas pessoas falam. Você vai ver que é bem tranquilo. Se você entendeu a parte do nosso bloco passado, aqui você não vai ter a menor dificuldade. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, vem cá no quadro, vamos começar a nossa aula. A aula de hoje ela trata sobre colocação pronominal. E a gente vai falar o seguinte, olha, quando a gente parte de colocação, a gente tem que saber que a colocação aplica-se apenas aos pronomes oblíquos átonos. Lembra? Lembra não? Pois olha aqui, ó. Me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, as, os, se e lhes. Lembrando que esse se aqui, ele se repete. Você tem a tabelinha aí e você sabe. O se aqui está tanto na terceira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa também do plural, beleza? Tranquilo? Só lembrar, só se aplica, ou melhor, só se aplicam as regras de colocação para estes caras aqui. Tudo bem? Beleza? Além disso, você deve lembrar-se de que a ideia do o e do a funcionam como objeto direto. Você lembra? Os pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as, funcionam como objeto direto. Ao passo que o lhe e o lhes funcionam como objeto indireto. E não vai esquecer também que quando a gente trata de pronomes retos, a retidão do discurso está associada ao sujeito. Beleza? Tranquilo, de boa? Acompanhe agora comigo esse quadro que eu coloquei aqui para que a gente entenda como que se dá a posição do pronome em relação ao verbo. Primeiramente, a gente está falando que tudo isso acontece, toda esta ideia acontece em relação ao verbo. Mas, professor, por quê? Porque, pensa comigo, os únicos pronomes que acompanharão a figura verbal são justamente os pronomes oblíquos átonos. Lembra? Lembra. Garanto que sim. Porque os tônicos seriam aqueles caras solicitados por preposição. Então, não há problema em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Agora, quando a gente fala da colocação do pronome em relação ao verbo, a gente tem de se ater a três conceitos importantes. O primeiro é o conceito de próclise. Professor, já ouvi esta palavra. Sim, isto acontece, este fenômeno acontece quando eu tenho a colocação do pronome antes do verbo. Tudo bem? Beleza. Quando eu tenho a colocação do pronome depois do meu verbo, eu chamo de ênclise. E quando eu tenho no meio do meu verbo a colocação do pronome, eu chamo de mesóclise. Eu já quero te antecipar o seguinte. A figura da mesóclise, ela é muito arcaica, ela é muito pouco usada nos dias atuais. Então,
Para textos um pouco mais antigos, é muito comum que nós tenhamos a figura da mesóclise. Agora, só nos resta saber quando devo aplicar ênclise, próclise ou mesóclise. Só isso. E desde já quero antecipá-lo que, em se tratando de um único verbo, a colocação pronominal nunca poderá se dar nas 3 posições. Tudo bem? Em um único verbo, eu não tenho como colocar as 3 posições de pronome. Beleza? Fato este que será diferente, por exemplo, quando trabalharmos com 2 verbos. Aí temos uma ideia um pouco mais diferente. A gente vai poder ter próclise, mesóclise e ainda a ênclise nas figuras relativas a 2 verbos. Beleza? Tranquilo? Vem cá. Vamos agora ver um exemplo de aplicação prática. Ela comprou um carro branco. Você vai lembrar comigo que comprar é o meu verbo, ela é a figura do sujeito. Quem compra, compra algo na minha oração, compra o quê? Um carro branco é o meu objeto direto. Eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu fosse substituir este carro branco por um pronome, eu substituiria por quem? Pelo o. Por quê? Porque um carro branco, o núcleo aqui, é masculino e singular. Ao passo que, sendo masculino e singular, a representação de pronome tem que ser masculino e singular. Então, vamos lá. Ela comprou o. Ela comprou o. Perceba. Fica ruim, não fica ao ouvido? Ela comprou o. Fica estranho. Mas se eu digo assim, ela o comprou, não fica mais suave para você? Lógico que fica. Eu tenho que te dizer que as regras de colocação pronominal, elas são estabelecidas em uma relação eufônica, ou seja, o som. Tudo isso vai se dar devido ao som, à harmonia sonora na colocação pronome-verbo. Tudo bem? Então, eu poderia dizer, ó, ele, ou melhor, ela comprou o, ou ela o comprou. Tanto faz. Aqui ocorreria um problema eufônico. Aqui não. Beleza? Só que na regra, aplicação de regra, todos os 2 modos de uso estão corretos. Olha o exemplo de baixo. Eu comuniquei o ocorrido ao diretor. Beleza. Se eu quiser substituir esse diretor, que é o meu objeto indireto, comuniquei ao meu verbo transitivo direto e indireto, porque quem comunica algo, ou ocorrido, objeto direto, e eu aqui sou o sujeito. Tranquilo. Se eu for substituir aqui o diretor, você lembra? Eu tenho que substituir pelo lhe. Objeto indireto, substituo pela figura do lhe. Como que ficaria então a minha sentença? Eu lhe comuniquei o ocorrido. Ou eu comuniquei-lhe o ocorrido. Tudo bem? Beleza. Próximo exemplo. Nós faremos o trabalho. Se eu fosse substituir a figura do trabalho, você sabe que eu tenho que fazer análise sintática. Esse daqui é meu verbo. Quem faz algo, faz o quê? O trabalho, o objeto direto. Nós aqui, a figura do sujeito. Se eu for substituir o objeto direto, você já sabe. Nós o faremos. Ok? Ok. Mas, professor, se eu quisesse utilizar a figura do pronome depois do verbo, aqui, ó, nós faremos o, daria certo? Sim. Para isso, eu tenho que te mostrar outra regrinha. Na verdade, eu vou só lembrá-lo acerca de um conceito que nós já vimos lá atrás quando trabalhamos a morfologia, que é o seguinte: verbos terminados em R, S ou Z perdem esse traço e acrescenta-se o L mais o pronome. Olha o exemplo. Eu fiz o trabalho. A substituição desse o trabalho, meu objeto direto, por um pronome, vai ser o pronome o. Então ficaria assim: eu filo. Lembra? Professor, essa ideia aqui é uma ideia correta? Sim. Mas se eu quisesse dizer assim, ó, eu o fiz, também estaria certo? Também estaria certo. Bacana? Outra ideia importante. Verbos terminados em M ou nasais, como por exemplo, an. Acrescenta-se, neste caso, na colocação, o N mais o pronome. Olha o exemplo. Eles fizeram o trabalho. Aqui é meu verbo. Aqui é o meu sujeito. Quem faz algo ou trabalho, meu objeto direto. Você sabe que, se for substituir o objeto direto, eu vou trabalhar com um o ou a. Se for feminino, utilizo o a. Se for masculino, eu utilizo o. Como é que ficaria então? Ficaria assim, ó. Eles o fizeram. Ou ainda, eu poderia colocar o seguinte: eles fizeram.
no. Beleza? As duas formas são formas aceitáveis. Bacana? Então, tô lá com a ideia do M ou do nasal. Eu vou acrescentar essa desinência à figura do pronome. Estou trabalhando com R, S ou Z e já te antecipo. A maioria dos verbos serão terminados em R. Acrescenta ali o L. Ele perde essa desinência. Eu acrescento o L mais o pronome. Beleza? De boa. Vem para o próximo quadro. Agora sim a gente começa a tratar da colocação pronominal em si. Aquilo que você precisa ter na veia. Tem que tatuar no braço. Olha aqui, ó. Regras de colocação partem da ideia da eufonia. Já havia dito isto a você. A harmonização do som. A busca pelo som ideal. Beleza? Tranquilo. Quero também falar que há que citar aqui também que as regras aqui estabelecidas são regras criadas na gramática de português de Portugal, do português de Portugal. Então, algumas relações eufônicas que são corretas no nosso uso lá no português de Portugal não são tidas como corretas. Se a gente for fazer um traço apenas pelo som, a gente vai acabar errando determinados usos acerca da ênclise, da próclise ou da mesóclise. Beleza? Tranquilo? Então, olha aqui. Vamos trabalhar primeiramente com as proibições. Professor, as proibições são importantes? Sim. A regra aqui é que as proibições estão acima de tudo. Lembra lá da tal da pirâmide de Kelsen, que você estuda lá com o Lucas, no direito constitucional? Pois é, aqui a gente também vai ter essa mesma ideia. As proibições, elas estão acima de todas as regras que nós estabeleceremos daqui para frente. Tudo bem? Bacana. Então, a primeira proibição que a gente tem é o seguinte: iniciar frase, oração ou período com POA, pronome oblíquo átono. Não pode. Professor, então quer dizer que eu não posso iniciar uma frase, uma oração ou período com pronome oblíquo átono? Não. Olha o exemplo que a gente usa pra caramba. Te amo, Mary Jane. Aqui foi o Homem-Aranha que falou. Te amo, Mary Jane. Aqui o Homem-Aranha, ele pode até ter tido o coração legal. Ele queria se declarar para Mary Jane. Só que ele utilizou de forma equivocada a figura do ti, pronome oblíquo átono. E você viu, pronomes oblíquos átonos não podem começar frase, oração ou período. Então, se o Homem-Aranha quisesse trabalhar uma ideia legal com a Mary Jane aqui, eu quero que ele poderia ter falado, professor, amo-te, Mary Jane. Beleza? Tranquilo. Segunda regrinha. Nós temos aqui a ideia de utilização do pronome depois de pausa. Professor, como assim depois de pausa? A regra aqui a gente traz para vírgula, tá certo? Até porque frase, oração e período serão encerrados por ponto final. Então, a primeira regra, por exclusão, já tira daqui o ponto final. Bacana? Então, vamos tratar acerca da vírgula. Olha o exemplo. Na tarde de quarta, se cuide, eles estão no Senado. O que acontece aqui, professor? Depois da figura dessa vírgula, eu utilizei o se. Professor, se aqui, pronome oblíquo átono. Eu posso utilizar depois de vírgula, depois de pausa? Não. Professor, por quê? Porque esta ideia aqui, ó, colocada para mim, está logo após a pontuação. E eu não posso. Só que, como você pode perceber, eu coloquei aqui um cuidado. Por quê, professor? Porque imagina que eu digo o seguinte, ó. Eles, na tarde de quarta. Eles, na tarde de quarta. Estavam no Senado. Eles, na tarde de quarta, estavam no Senado. Professor, esta ideia aqui, eu poderia utilizar uma figura de uma vírgula? Claro. Aqui, ó, na tarde de quarta, eu separo com o adjunto adverbial, beleza? O adjunto adverbial na tarde de quarta. Estavam no Senado. Professor, aqui, se eu tivesse a colocação de um pronome antes dessa figura da vírgula, por exemplo, um ou, fazendo uma relação anafórica a algum termo. Um exemplo. Eu poderia ter a figura do pronome logo após a vírgula? Poderia. Por quê, professor? Porque, note, essas duas vírgulas aqui, ó, elas estão marcando uma intercalação. Lembra? Garanto que sim. Então, aqui, cuidado. Porque se essa vírgula marcar uma pausa, tudo bem. Mas se ela marcar uma intercalação, aí eu vou poder utilizar a figura do meu pronome. Atenção. Próxima regra. Depois de verbos no futuro. Professor, eu não posso utilizar
o meu pronome depois de verbos no futuro? A regra é que não. Olha o exemplo. Eu farei ou amanhã. Imagina que eu tenha dito assim, olha, eu farei o trabalho. Eu vou substituir o trabalho por um pronome oblíquo. Vou substituir por quê, então? Pelo ou. Eu farei amanhã. Professor, eu poderia utilizar o eu ou farei amanhã? Claro, e era o correto. Professor, eu posso utilizar o eu farei o amanhã? Não. Por quê? Porque depois de verbos no futuro, eu não posso utilizar a figura do meu pronome. Tudo bem? Beleza. Por fim, para guardarmos as regras de proibição no coração, a gente tem a ideia de depois de utilizarmos verbos no particípio. Colocar um pronome depois de um verbo no particípio. Por exemplo, nós tínhamos comido o. Perceba, por uma questão de eufonia, tanto aqui quanto aqui, nós conseguimos distinguir que não pode. Poxa, eu vou falar, olha, nós tínhamos comido o. Não, não vai rolar. Beleza? Então, aqui eu poderia utilizar o nós, o tínhamos comido, ou nós tínhamos o comido. Essas duas ideias aqui estão corretas. Perceba, aqui eu tenho a figura de dois verbos. No próximo bloco, a gente vai trabalhar com a colocação pronominal com verbos, com locuções verbais, soma de dois verbos. Tudo bem? Então aqui são as proibições, são importantíssimas e estão acima de todas as regras. Vem cá, próximo quadro aqui para a gente trabalhar, acerca do uso. Professor, qual que é a regra então? A regra é utilizar a ênclise, o pronome, depois do verbo. Guarda isso no coração, que não tem erro. Por quê? Porque temos a exceção. A exceção será justamente os fatores de próclise ou o verbo no futuro. Professor, me dá um exemplo de fator de próclise? Dou. O fator de próclise é aquele cara que tem capacidade de atrair o pronome para junto dele. Tudo bem? São eles: palavras ou expressões negativas, como por exemplo o não, o nunca. Os advérbios, como por exemplo aqui, amanhã, à noite, à tarde. Os pronomes relativos, as conjunções subordinativas, que são os dois, sem sombra de dúvidas, mais importantes nas provas de concurso. Esses três aqui, esses quatro, melhor citando. Esses quatro aqui, essa galera aqui, sem sombra de dúvida, compõe o núcleo mais importante que você precisa saber. Tudo bem? Além disso, nós temos os pronomes indefinidos, demonstrativos e interrogativos. Ainda temos o em mais se mais gerúndio, por exemplo, em se tratando de trabalho, ele é esforçado. Temos ainda as frases interrogativas, as exclamativas e as optativas. Aquelas que exprimem desejo, por exemplo, que Deus te abençoe, que Deus te guie, beleza? Tranquilo. Professor, dá um exemplo dessa bagaça? Tô. Olha aqui. Olha o exemplo. Aqui se estuda muito. Primeiramente, quero fazer você pensar. Esse aqui, é um advérbio. Tranquilo. Esse aqui é um advérbio. Bacana. Show de bola. Estuda é a figura do meu verbo. Esse se aqui, é um pronome oblíquo átono. Não estamos utilizando aqui, não queremos saber qual que é a função desse se. Em outra aula trabalharemos a função do se. Eu só quero que você saiba que ele é um pronome oblíquo átono. Regras de colocação pronominal. O que foi que a gente viu? Os advérbios são fatores de próclise. Logo, eu não poderia colocar aqui estuda-se muito. Não, professor, por quê? Porque o advérbio atrai. Olha aqui, aqui se estuda muito, é o correto. Só que quero indagar-lhe acerca de algo. Imagina que eu coloque uma vírgula bem aqui, depois do aqui. Ora, aqui é advérbio. Ora, advérbios, fora da ordem direta, posso colocar. É um advérbio pequeno? Sim, mas eu posso colocar a figura da vírgula. Você viu isso lá em pontuação. Agora, responde para mim, por favor. Você acha que o pronome aqui deve ser colocado tal qual está ou há proibição? Exatamente. Há proibição. Por quê? Porque as proibições, como a gente viu, as proibições estão acima daquelas ideias já trabalhadas. Beleza? Então, se, por exemplo, cair na sua prova a seguinte ideia: aqui estuda-se muito ou aqui se estuda muito, falando que o uso é facultativo antes ou depois do verbo, tá errado. Por quê? Porque após a pausa, após a figura da vírgula, eu não posso utilizar aqui, a figura do meu querido pronome oblíquo átono. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, essa galera aqui, em suma, em síntese, é o que a gente tem que levar no nosso coração. Sem sombra de dúvidas, estes quatro aqui representam o núcleo mais grosso do que a gente tem em cobrança de provas. Por exemplo, ele vai colocar um que lá e vai colocar depois desse que um se.
esse que é obrigatoriamente o C vai ter que ficar junto do que? Por quê? Porque é fator de próclise. Ele vai colocar um não e depois vai colocar um C. E vai perguntar se esse C pode ser colocado para depois do verbo. Tá errado. Por quê, professor? Porque senão é fator de próclise. Ele vai colocar um nunca. Também tá errado. Por quê? Fator de próclise. Beleza? A gente vai ver isso nas questões. Bacana? Vem cá, no último quadro, pra gente terminar. Agora, queria fazer uma pequena observação acerca de um gramático, Celso Cunha. Ele fala o seguinte, olha, nas orações subordinadas desenvolvidas, você estudou isso há alguns blocos comigo, prefere-se a próclise. Professor, o que é próclise mesmo? A próclise é o pronome antes do verbo. Ainda que a conjunção esteja oculta. Professor, ainda que a conjunção esteja oculta? Sim, olha o exemplo. Ele acreditava que o problema se resolveria. Perceba, essa ideia aqui, ó, que o problema se resolveria, olha a ideia do meu se aqui, ó. Olha a ideia desse se aqui. Professor, isso está correto? Segundo Celso Cunha, não. Por quê, professor? Ele acreditava que o problema... Ele acreditava que o problema se resolveria. Agora imagina que eu faça o seguinte, ó. Que eu jogue para cá esse se. Ele acreditava que o problema resolveria se. Estaria correto? Não. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a figura de uma oração subordinada. Tudo bem? Oração subordinada. Nas orações subordinadas, ainda que a conjunção esteja oculta, a figura do meu pronome antes do meu verbo, ou seja, a próclise, ela é preferível à ênclise. Tudo bem? Bacana, tranquilo. E agora, para a gente finalizar, o último conceito que você precisa saber. Perceba, nós estamos aprofundando. Se você alguma dúvida surgir na sua cabeça, não guarde. Você pode entrar em contato com o professor, vai lá no Instagram. O Instagram do professor serve justamente para isso. Se dúvidas surgirem daqui, você pode entrar em contato, beleza? Aqui realmente buga um pouco a cabeça. Mas, por fim, nossa última ideia. Com verbos no infinitivo, invariável e solto, ou seja, o verbo é um verbo invariável, o verbo é um verbo solto. Professor, o que é o verbo solto? É aquele que não forma uma locução. Tudo bem? Podemos utilizar a próclise ou a ênclise, independentemente de fator de atração. Professor, sério? Sério. As bancas, ultimamente, elas têm cobrado algo um pouco mais pesado, até porque é muita gente fazendo prova. Então, a gente precisa realmente aprofundar. Vamos dar uma olhada? Vamos. Olha o exemplo. A fim de não ajudá-lo, não fui ao estádio. A fim de não ajudá-lo, não fui ao estádio. Professor, este modo de uso está correto? Está. Olha aqui, ó, o lo, ajudá-lo. Você viu? Nós vamos referenciar alguém, ajudar alguém, objeto direto, eu utilizo o lo. Por quê, professor? Porque o verbo ajudar termina em R. Lembra? Cai a desinência, eu acrescento L, mais o pronome. A fim de não ajudá-lo, não fui ao estádio. Só que perceba, como eu posso utilizar aqui um verbo no infinitivo e é um verbo que não está composto, é um verbo solto, o que é que acontece? Eu também poderia falar assim, ó. A fim de não o ajudar, não fui ao estádio. Ambos estariam corretos. Professor, como é que eu vou saber se está certo ou não está? Olha para o verbo, ó. Quando esse verbo for AR, ER e R, verbo de desinência de infinitivo, isso vai ser possível. Jogar o pronome para antes ou o pronome para depois do meu verbo. Beleza, tranquilo. Vamos ver como é que isso é cobrado nas provas. Vem cá. Acompanhe comigo, por favor, a questão de número 1, que vai falar o seguinte, ó. A educação para a cidadania é um objetivo essencial, mas comprometem essa educação para a cidadania os que pretendem praticar a educação para a cidadania, sem dotar a educação para a cidadania da visibilidade das atitudes públicas. Aí ele diz, evitam-se as repetições viciosas da frase acima, substituindo os seguintes segmentos sublinhados, respectivamente, por. Aí vamos lá. O primeiro item sublinhado. Comprometem a educação para a cidadania. Vamos fazer a substituição? Comprometem-na ou a comprometem. Beleza? Tem aqui a comprometem, professor? Tem não, tem apenas comprometem-na. Já é o gabarito, já é o item C. Tranquilo? Mas vamos ratificar a nossa ideia. Vamos lá.
os que pretendem praticar a educação para a cidadania, os que pretendem praticar lá, porque quem pratica, pratica algo, a educação para a cidadania, objeto direto. E a gente viu, finalizou o verbo em R, a desinência vai cair, eu vou acrescentar o L mais o pronome, no caso aqui o pronome A. Então o gabarito já é o item C. Por fim, sem dotar a educação para a cidadania, sem dotar lá. Sem sombra de dúvidas, item C, gabarito da questão número 1. Vamos para a questão número 2, fala o seguinte. Ao tratar uma letra de música como sendo um poema, o agente está a elogiar a música, como se o fato de uma letra de música ser um poema tornasse a letra mais relevante para o mundo. Do mesmo modo, chamar um compositor de poeta é exaltar um compositor. Essa questão aqui, ela é uma questão bem interessante, beleza? Diz assim, ó, fazendo-se as devidas alterações, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome em. Vamos lá. Primeiramente, lá na música, o agente está a elogiar a música, a elogiar lá. Por quê? Quem elogia algo, alguém, a figura do meu objeto direto. Logo, já posso riscar o item A, posso riscar o item D e posso riscar somente esses. Por enquanto, somente esses. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. A próxima diz assim, ó. Grifado a letra depois de tornar-se. Tornar-se a letra, ó. Como se um poema tornasse a letra, ou lhe tornasse ou a tornasse. A tornasse. A tornar-se seria o nosso correto, ó. Então, se a tornar-se, eu já posso riscar o item C também, já posso riscar o item E. Só nos restou o item B de bravo, já é o gabarito da questão de número 2. Agora vamos apenas finalizar a nossa ideia. Lá no final, é exaltar o compositor, é exaltá-lo, porque quem exalta alguém, exalta algo, o compositor, meu objeto direto, substituo por o, ou, como o meu verbo termina em R, perco a desinência do R e acrescento o L mais o pronome. Beleza, gabarito aí, portanto, a questão número 2, item B de bravo. Vamos na 3, fala o seguinte. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses. A gravidade desses impasses se faz sentir até hoje, uma vez que não solucionamos esses impasses, nem mesmo amenizamos as sequências desses impasses. Muita repetição, né? Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo o elemento sublinhado na ordem dada por. Vamos lá, o item A, em cuja gravidade lhe solucionou suas consequências. Professor, vamos evitar ler todas as assertivas? Vamos fazer o seguinte, vamos logo ao que nos interessa, a gravidade desses impasses. Primeiramente, se eu fosse substituir a gravidade desses impasses, o que a gente teria que colocar? Cuja, da qual, onde? Onde a gente já pode riscar. Por quê? Onde somente para lugar. Beleza. Vamos analisar, então, o segundo termo. Não solucionamos esses impasses. Professor, eu vi que esse não aí colocado é um fator de próclise. Então, o que é que vai acontecer? Ora, pois, necessariamente, o pronome vai ter de ficar perto do não. Logo, só podemos utilizar o os, não os solucionamos, beleza? Por que que não pode ser o lhes? Porque quem soluciona algo. Objeto direto, eu uso o, não o solucionamos. Ficamos entre o item B e o item E. Para finalizar, lá no finalzinho diz assim, ó, amenizamos as consequências desses impasses. Pergunta, suas consequências ou as consequências em si mesmas? Item B, suas consequências. Então, ó, item B, cuja gravidade o solucionamos e suas consequências é a questão de número 3. Bacana? Questão número 4 diz o seguinte. Certos cientistas, espaço, que os mosquitos em países tropicais subdesenvolvidos, espaço, graves causadores de doenças a partir da década de 2000, em virtude de, espaço, sérios problemas de saneamento básico. Bacana, tranquilo. A gente já fez essa questão no bloco passado, só que a gente vai entender agora o porquê da questão em si. Beleza? No primeiro caso, os cientistas declararam, então só pode ser o A, B ou C, risco D, risco E. Se tornaram ou tornaram-se. Professor, o senhor havia falado sobre a intercalação da vírgula. Então pode ser tornaram-se ou pode ser se tornaram. Cuidado, tá certo? Porque quando você vir essa vírgula aí na sua prova, você vai pensar, poxa, não pode começar depois da figura da vírgula. Cuidado porque tá fazendo aí, isolando esse termo. Logo, a gente chega à conclusão de que o verbo é que vai definir. Existir graves causadores de doença? Não. O caso existir aqui é pessoal, existirem. Haver, exatamente. Apesar de haver
graves causadores de doença. Portanto, o gabarito aqui, ó, questão número 4 só pode ser o item C de casa. Bacana? Tranquilo? Assim, a gente finaliza por cá as nossas questões. Finalizaremos aqui na questão de número 4 as nossas questões. Eu espero você no próximo bloco. Toma um café, toma uma água e a gente continua o estudo dos pronomes e as aplicações dos pronomes na colocação pronominal. Negócio é meio chato? É pesado, mas você vai vencer também. E eu te espero no próximo bloco. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!